Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 27 de outubro de 2023. Estamos aqui, graças a Deus, né? Em oração, vigilância, meditação, né? Em obediência à palavra, pela fé e pela esperança, né? Que temos no sacrifício do Senhor Jesus, né? Aquele que derramou seu sangue precioso lá no madeiro, né? Para nos livrar dos nossos pecados, né? Para remir, né? A criação caída lá no Éden. Graças a Deus, né, irmãos? E vamos continuar aqui com os nossos vídeos, né? São mais ou menos, eu estive fazendo as contas ontem, são mais ou menos 1.300 vídeos, né? Que eu tenho publicado, estão todos lá no YouTube, para quem quiser consultar lá, né, sobre diversos assuntos, sobre a história também, né, da igreja, do evangelho, né, história da salvação, né, é isso, a visão de mundo das escrituras, né, que o Deus de Israel conferiu aos seus profetas e aos seus apóstolos, onde Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, né. Aleluia, Hosana Maranata. Então, continuando aqui com os nossos vídeos, nós estamos falando aqui dos entendimentos, né, da eclésia, a boa consciência nas escrituras, né. Esses entendimentos são os entendimentos que nós temos, né, que nós temos conseguido, né, temos recebido, né, do Espírito, pela leitura, pela oração, né, pela meditação das Escrituras e pela comparação de palavras espirituais com palavras espirituais. Então é isso aí nesses 30 e tantos anos que estamos aí caminhando, né? Em direção a Jerusalém Celestial, imitando aí as virgens prudentes, aquelas que serão arrebatadas naquele grande dia, né? Para as bodas do Cordeiro. E amém, né? Então nós estamos falando disso aí, né, irmãos? Esses entendimentos. O quê? Falando aqui das providências que o Altíssimo tomou para cumprir a sua promessa lá do Éden, de remir, né? Remir a criação. E ele cumpriu a sua promessa enviando profetas, né? E por último enviando o seu Filho Jesus Cristo, né? E nós estamos aqui vendo os ensinos dele. Chegamos aqui ao final do seu ministério, né? Quando ele se despediu dos apóstolos, né? Ali no capítulo 28 de Mateus, dando a eles ali uma missão, né? A missão de ensinar as nações, batizando-as, né? E nós estamos falando aqui um pouco sobre o batismo, né? Vamos recordar um pouco, né? Por que surgiu esse batismo, né? Então, esse batismo nós vimos que o batismo significa o quê? Mergulho, né, na água, né? Batizar significa mergulhar, lavar, né? Então, esse batismo é o ato de quê? Do iniciante na fé, né? Aquele que diz que creu no sacrifício, ele vai dar o primeiro passo se batizando, conforme o Senhor Jesus ensinou e realizou, né? Então é a fé, então é o primeiro passo que ele dá em direção a Jerusalém Celestial, né? Então esse primeiro passo é exatamente o batismo, né? E nós sabemos que Jesus Cristo, ele deu este passo, né? Para que se cumprisse toda a justiça, né? Conforme está escrito lá em Mateus 3,15, né?
3,15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Né? Então, para cumprir a justiça, o mandamento, o Senhor Jesus se submeteu ao batismo de João, que era o batismo do arrependimento. Né? Então, João Batista, né? Por que João Batista batizava? Né? Por que ele batizava? Lá no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 33, está escrito assim, ó. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vir descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, João Batista está dando aqui o testemunho, né, de que ele não conhecia o Cordeiro, mas alguém, né, que mandou ele batizar, que foi quem? O Altíssimo, né, mandou ele batizar, certo? Disse a ele o seguinte, ó, o Cordeiro de Deus é aquele, né, que for identificado lá na hora do batismo. Então, João, ele identificou o Senhor Jesus, né, e proclamou ali o Senhor Jesus para aquele povo. Então, alguém mandou o João batizar, né, que foi o Altíssimo, né, certo? Aí lá no João 1,23, ele fala ali, voz do que clama no deserto. Vamos ver lá, 1,23 diz o quê? Disse que alguém perguntou para ele quem ele era, né? Se ele era o Messias, ele disse que não. Perguntaram então para ele quem ele era. Aí ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Né? Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então o João, né? A previsão do João já foi feita lá em Isaías, né? A profecia, né? Isaías, né? Profetizou que o João era uma voz que clamaria no deserto, né? E queria exatamente aparecer em uma época, né? E o João, no 1,26, ele vai dizer o quê? João respondeu dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis, e ele identificou, né, para as pessoas quem era aquele. E este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da alparca. Né? Então, João está aí dando testemunha de que ele saiu para batizar em água porque foi exatamente, né, foi exatamente ordenado para ele, né? Então perguntaram para ele por que ele batizava, se ele não era o Cristo, nem Elias, nem o profeta, né? E aí ele disse que eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis, né? E ele ainda disse mais, que ele vai batizar com o Espírito, né? Que é exatamente o Cordeiro que ele levantou, que ele identificou para o povo que estava ali ouvindo a sua pregação. Então, João disse o quê? Eu batizo com água para o arrependimento, né? Mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, certo? Então, é isso, nós estamos fazendo aqui uma revisão aqui do batismo, né? E isso está escrito lá em Mateus, né, no capítulo 3:11, né? E ele está dizendo exatamente isso aí, né? Batiza com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo.
Vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.